Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET 2021. Essa semana 6 do PET 3. Chegamos aí na última semana do PET 3. Lembrando que quando sair o PET 4, vou continuar fazendo os vídeos aqui no canal. Por isso, já se inscreva, dê like nesse vídeo, comente e compartilhe com os colegas de vocês. Beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar sobre a Lei de Terras de 1850. Vamos lá! Após a proibição do tráfico de escravizados, em 18 de setembro de 1850, para evitar que trabalhadores se tornassem poceiros e garantir a mão de obra para substituir a mão de obra escrava, foi aprovada a Lei de Terras. Essa lei dizia que só podia se tornar dono de uma terra por compra. A doação e ou a posse tornaram-se proibidas. Ademais, foi instituído um imposto territorial aos proprietários. Dessa forma, ex-escravos, pobres e imigrantes, em geral, ficavam excluídos do acesso à terra. Preços muito altos para esses grupos. E tinham, portanto, de forma forçosa a trabalhar para os grandes proprietários ou comerciantes. Então, a partir de 1850, a gente tem uma regulamentação, da posse das terras. A partir dessa lei, você só podia ser dono de uma terra se você comprasse ela. Se ela não tivesse dono, essa terra era do governo, então você tinha que comprar do governo. Para que essa lei foi feita? Essa lei foi feita com o objetivo de organizar a posse de terra, mas também ela evitava que pessoas mais pobres, ex-escravizados, imigrantes, comprassem terras ou pegassem alguma terra, ocupassem alguma terra. Por quê? Como eles não iam ter dinheiro para comprar essas terras, eles iam ter que trabalhar nas terras de alguém. Além disso, vai ser criado um imposto, o imposto sobre a terra. Então, algumas pessoas já viviam em alguns territórios há muito tempo, mas eles não vão ter dinheiro para pagar e eles vão perder as suas terras. E aí, toda essa população, não tinha como comprar a terra, ela vai fazer o quê? Vai trabalhar nas terras de alguém. Tudo isso uma preparação aí para depois a gente ter o fim da escravidão. Acesso à terra. O acesso à terra, desde o início da colonização, sempre favoreceu a população branca de origem europeia. Indígenas, negros e pardos tinham muita dificuldade de obter as sesmarias. A Lei de Terras manteve esse quadro excludente, inclusive para os imigrantes europeus estimulados a vir para o Brasil. Para substituir a mão de obra escravizada, que fora diminuindo após a proibição do tráfico e outras leis restritivas à escravização. Esse cenário contribuiu para, nos dias atuais, o Brasil possuir uma das mais altas concentrações fundiárias de terras do planeta. Então, a posse das terras no Brasil, desde o início da colonização, sempre favoreceu os mesmos grupos. Então, a população branca, principalmente de origem europeia, que tinha as melhores terras. E isso foi se mantendo no decorrer do tempo. Com o fim, os indígenas perderam suas terras, os negros e pardos não tinham acesso à terra, porque a partir da lei de terras eles tinham que comprar as terras, então essa posse de terras vai ficar na mão dos mesmos grupos. E agora começa a chegar os imigrantes. A gente vai ver que a mão de obra dos escravizados ela vai começar a ser substituída pelos imigrantes. Então é uma forma também de você evitar que eles comprem terras. Você quer que eles trabalhem na terra, não que eles fossem donos. Bom, substituição da mão de obra. A substituição da mão de obra escravizadas a partir de 1850 foi feita principalmente por imigrantes europeus. O processo de modernização industrial e do campo permitiu uma excedência de mão de obra. O aumento da expectativa de vida também cresceu o número de habitantes no velho continente e gerou a necessidade de exportar essa população excedente para outros continentes. Então, a Europa estava tendo um excesso de população, por causa do aumento da expectativa de vida, e aí essa população começa a ir para outros países procurar uma nova vida. E muitos europeus vão vir aqui para o Brasil. Bom, muitos deles vão vir pelo sistema de parcerias, então o dono da fazenda pagava a viagem para eles e eles trabalhariam na terra, uma parte ficaria para eles e uma parte ficaria para o dono da terra. Só que aí começam os abusos e os problemas com os imigrantes. Quais vão ser esses problemas? Primeiro, a gente vai ter alguns donos das terras que eles vão tratar os imigrantes assim como eles tratavam os escravizados. Então, com violência, e
os trabalhadores livres, né, os recém-chegados, eles não vão aceitar esse tipo de coisa. Então a gente vai começar a ter conflitos, a gente vai ter também muitos deles não passando para os imigrantes o tanto que eles tinham que passar. Então eles falavam, olha, eu vou dar tantos % da produção, e eles não passavam isso. E isso vai chegar num ponto que alguns países da Europa vão, inclusive, proibir a vinda dos seus habitantes para cá, né? Vão proibir, falar assim, não vai para o Brasil, porque lá eles estão abusando, né, dos imigrantes, lá eles estão passando a perna dos imigrantes. O governo vai ter que criar uma nova forma, né, para incentivar, trazer essas pessoas para cá, e vai ser principalmente esse sistema de imigração subvencionada, que é o quê? O governo brasileiro que pagava a vinda das pessoas para cá. Então esses imigrantes europeus vinham para cá. Manutenção do racismo, do preconceito, da exclusão de negros, pardos e indígenas. Então a gente vai ter aí uma exclusão desses grupos, né? Então a preferência por esses europeus que estavam vindo para cá. Inclusive uma política pública, né? que visava, de certa forma, o que eles conheciam como embranquecimento da população, né? A ideia de que, a gente vai trazer europeus para cá para branquear a população e o Brasil, sim, evoluir. E excluía, né, toda aquela população que já vivia aqui. Então, uma visão extremamente preconceituosa, uma visão extremamente errada, uma visão racista, né? Bom, anos finais da escravidão. O século XIX foi marcado pela luta pela abolição, diversos grupos de apoio financeiro à compra de liberdade, à alforria, muitos pardos e negros fundaram e geriram jornais, revistas, publicaram livros e faziam discursos públicos pela abolição. As leis anti-escravistas, votadas a partir de 1850, foram resultado das pressões internas e externas ao governo de Dom Pedro II. Então, o fim da escravidão não foi do dia para a noite, né? Você já tinha muita pressão da sociedade, de diversos setores, para se colocar fim na escravidão. Nos anos finais da escravidão no Brasil, o número de escravizados não chegava a 10% da população total da época. Após a Lei Áurea, porém, a vida dos libertos pouco alterou. Pouquíssimos ascenderam socialmente, passaram a sofrer com a violência institucional, herdada do período colonial e imperial, e isso é visível também na contemporaneidade. Então, o fim da escravidão, né, fez com que um grande contingente da população, né, fosse retirado das senzalas, mas eles não foram recolocados em lugar nenhum, né? Então, se não houve uma política pública para poder trazer educação, para poder recolocar eles, né, no mercado de trabalho como trabalhadores livres, né? Se não houve isso, muito pelo contrário, né? Você tinha preconceito, você tinha violência, e aí esses grupos vão acabando se tornando muitas vezes marginalizados. E esses efeitos, né, eles são presentes na nossa sociedade até hoje, né? Infelizmente. Né? Isso é fruto do quê? De um passado, né, que a gente tem que mudar. Né? A gente tem que sentar, a gente tem que discutir e a gente tem que mudar isso, né? Bom, e as nações indígenas? Elas também não ficaram para trás nessa exclusão também não, olha só. No século XIX, as populações indígenas no Brasil viviam em condições lamentáveis, viviam formas de servidão, sofriam com extermínios constantes e tinham suas terras tomadas à força pelo avanço civilizatório. Na política oficial do Império, predominou a política assimilacionista, que visava incorporar os indígenas como cidadãos. Era uma política que condenava o uso da força, mas reconhecia sua necessidade em determinadas circunstâncias. Então, os indígenas vão ser tratados de forma muito generalista, né, colocando todo mundo, né, no mesmo balaio, né, vamos dizer assim. Então, o índio é todo igual. Não é, né, pessoal? A gente sabe que são nações indígenas, são povos diferentes, convivências diferentes, que não tiveram a sua cultura, a sua vida, né, respeitadas. Bom, agora vamos às atividades, pessoal. Vamos lá. Na número 1, nos 10 anos que se seguiam a 1852, o número de escravos que desembarcaram anualmente no porto do Rio de Janeiro, vindos de outras províncias, chegou perto dos 3.370. Outros vieram por terra. Embora os números sejam pequenos em comparação com a média anual de 41.400 escravos importados da África entre 1845 e 1850, ajudaram a suprir a demanda ainda insaciável de trabalhadores por parte das fazendas de café. Entre 1864 e 1874, o número de escravos no Nordeste, sobretudo na produção de açúcar, caiu de 774.000
45% de todos os escravos do Brasil, para 435.687, 28%, enquanto regiões cafeeiras aumentaram sua população de cativos de 645.000, 43%, para 809.575, 56%. E a província de São Paulo dobrou seu contingente de 80.000 para 174.622. Então esse texto está falando o seguinte, que você começa a ter uma movimentação interna da venda de pessoas escravizadas. As pessoas escravizadas, né, depois da lei que proibiu o tráfico de escravos, elas começam a ser movimentadas aqui dentro. Então, a região Nordeste, produtora de açúcar, que tinha muitos escravizados, começa a mandar esses escravizados para a região produtora de café. De acordo com o texto, escreva um parágrafo respondendo: qual a direção do tráfico interprovincial de escravizados, suas características e a causa que estimularam o crescimento desse tráfico interprovincial? Exatamente o que eu já expliquei para vocês, né? Então, os escravizados eram vendidos da região Nordeste para Sudeste, com o objetivo de suprir a necessidade de trabalhadores por parte das fazendas de café. Porque o açúcar entrava em crise e o café era mais valorizado. O café tinha mais dinheiro. Então o café, né, os grandes fazendeiros de café compravam esses escravizados. É por isso esse movimento aí de vinda de escravizados, que saiu do Nordeste e vinham para o Sudeste, ok? Número 2. O sistema de sesmarias, encerrado em 1822 e 1823, não foi substituído. Em consequência, os títulos privados de posse de terra, sempre confusos, achavam-se agora em estado caótico, o que acabava por minar a autoridade do governo central e estimular conflitos e violências locais. Com a disseminação da agricultura de exportação, os agricultores que plantavam para a subsistência viram rapidamente seus direitos disputados por fazendeiros mais poderosos e ricos, ou cederam a ofertas financeiras atraentes e se mudaram para outros lugares. Além disso, as concessões da coroa muitas vezes se haviam superpostas umas às outras. Nem os funcionários públicos, nem os proprietários privados fizeram levantamentos topográficos sistemáticos, nem registraram sua propriedade. A Lei de Terras, aprovada em 1850, prometeu acabar com essa situação caótica, ao exigir que no futuro todas as terras públicas fossem vendidas e não outorgadas, e que fossem feitos levantamentos topográficos sistemáticos das posses existentes, à custa de todos aqueles que quisessem ter seus títulos reconhecidos. Todavia, muitos proprietários de terras acabaram por efetuar os depósitos formais iniciais exigidos pela lei, mas seus direitos alegados consistiam de uma lista de nomes de seus vizinhos fronteiriços. Não fizeram medições, não solucionaram seus conflitos de posse e logo esqueceram os outros dispositivos da lei. Ainda hoje os títulos continuam confusos. Então, como eu já falei para vocês, era um problema a organização da posse de terras. Então, às vezes, a mesma terra era doada pelo governo para mais de uma pessoa. E aí a gente começa a ter conflitos. Você não tinha uma medição exata sobre a sua terra vai até onde. A minha terra faz divisa com o fulano de tal. Mas aonde que ela faz divisa? E a Lei de Terras vai tentar resolver esse problema. Justamente o que está perguntando aí, olha só. Escreva um parágrafo resumindo a situação dos registros latifundiários em meados do século XIX, os objetivos da Lei de Terras e se esses objetivos foram alcançados. Não havia uma burocracia que mantinha organizados os registros latifundiários. A Lei de Terras seria uma forma de organizar a posse das terras, além de impedir que libertos ou imigrantes tivessem acesso a elas. Então, a Lei de Terras ela vem para organizar esse sistema, mas ela vem também para barrar a posse de terras de libertos e imigrantes. E deu certo, pessoal? Não, totalmente, né? A gente ainda vai ter alguns problemas aí na questão da medição de terras, na posse dessas terras. Beleza? Na número 3, aí uma questão fechada. No século XIX, a imigração europeia para o Brasil foi um processo ligado. Qual a alternativa correta? Vamos lá. Há uma política oficial e deliberada de povoamento, desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. Isso é interessante, hein? Há uma política organizada pelos abolicionistas para substituir paulatinamente a mão de obra escrava das regiões cafeeiras e evitar a escravização em novas áreas de povoamento no sul do país. Vamos ver, letra C.
A política do Partido Liberal para atrair novos grupos europeus para as áreas agrícolas e implantar o meio alternativo de produção baseado em minifúndios. Essa aí a gente já sabe que está errada, né? Que a gente nunca teve esse incentivo, né, de pequena posse de terra, né? A gente sempre teve dos grandes latifúndios. A política oficial de povoamento baseada nos contratos de parceria como forma de estabelecer mão de obra assalariada nas áreas de agricultura de subsistência e de exportação. E aí, na agricultura de subsistência, qual a alternativa certa? A letra A, né? Então, uma política oficial e deliberada de povoamento, né, desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. Ou seja, ajudar os produtores de café, né, ajudar os grandes produtores a terem mão de obra. Mesmo que depois da escravidão acabasse, eles ainda iam ter mão de obra para trabalhar para eles. Bom, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos aí, e é isso, pessoal. Boa semana, bons estudos. Lembrando que no PET 4 a gente volta. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!